Bem, gente, vamos para uma videoaula de exemplos agora do curso de Álgebra Linear, da aula de transformações lineares. Tá? Então, nessa aula, a gente vai explorar o processo de determinar se uma certa transformação dada é uma transformação linear, e também usar essas propriedades aí para calcular, né, as imagens e a ideia da transformação de um conjunto, de uma base. Né? E a gente vai começar a falar um pouquinho também da ideia de núcleo, certo? Então, vamos para os exemplos. Então, o primeiro exemplo, eu vou considerar uma transformação, vamos chamar de f, né, que leva do R2 no R3, certo? E ela é dada pelo seguinte, f aplicado num vetor xy do R2 me resulta no seguinte vetor do R3, 2x mais y menos x e menos 2y, certo? Agora nota o seguinte, eu tenho aqui, olha, três componentes, né? Porque eu tenho um vetor do R3. Então a gente tem que estar atento que o resultado da transformação vai ser um vetor de três componentes, tá? E a transformação vai agir num vetor de duas componentes, certo? Para ser um vetor do domínio dessa transformação, que é o R2, tá? Então a gente tem que estar atento para esse tipo de coisa. Então, primeiro, a gente vai resolver itens parecidos, né? Então, primeiro, f é uma transformação linear. Tá? Então, a gente meio que parte do pressuposto que ela é uma transformação, né? Ou seja, ela toma um elemento cada elemento do R2, ela está definida para todos os elementos do R2, e cada elemento do R2, XY, aqui, né? Ela vai associar a um único f de XY. Quer dizer, não tem ambiguidade, né? E aqui é verdade, né? Porque cada uma dessas componentes aqui é uma função das componentes que estão no meu vetor do domínio. Então, vai ter um único vetor aqui do R3 que é associado a esse vetor do R2 aqui. Então, isso é uma transformação, tá? A gente não vai ficar muito tempo em cima disso, mas eu quero saber se ela é linear, tá? Para ela ser linear, eu preciso de duas coisas. Primeiro, eu preciso que f de u mais v seja igual a f de u mais f de v, e preciso também que f de algum escalar lambda vezes u, né, seja esse mesmo escalar vezes f de u, tá? Esses dois corpos, esses dois espaços vetoriais aqui são definidos com os escalares sendo reais, então eu posso fazer isso. Esse lambda e esse lambda são do mesmo corpo, né? Então, como é que a gente faz isso? Bom, eu vou dizer o seguinte, olha, u é um certo vetor x1, y1 do meu domínio, né? Fazendo um pouquinho mais, x1, y1 do meu domínio, que é o R2, né? R2. E o meu V é um outro vetor, x2, y2, também dos R2, certo? Então, e aí eu tenho também lambda, algum escalar real, né? E isso aqui tem que valer, essas propriedades têm que valer, independente da escolha de U, V e lambda. Precisa funcionar para todos, tá? Então, primeiro a gente vai testar a aditividade. Tá? Então, eu vou fazer da maneira mais geral possível, U e V quaisquer, certo? Então, F de U mais V é F de x1 y1 e mais x2 y2, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu preciso descobrir que isso aqui, né, é igual a isso aqui, certo? Eu preciso chegar a essa conclusão, certo? Eu não posso usar esse fato agora. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a minha transformação como está definida. Então, eu vou calcular primeiro essa adição aqui dentro, né? Então, primeiro, eu vou fazer essa adição aqui no domínio, né? Como a gente fez na outra aula de exemplos. Então, isso aqui é f do vetor x1 mais x2, x1 mais x2, y1 mais y2, certo? Então, esse é o vetor em que vai atuar a minha transformação, né? Deixa eu copiar ela aqui.
certo? Pra gente lembrar dela aqui do lado, certo? Então ela vai ficar aqui como referência para a gente não esquecer. Então agora eu vou efetuar esse cálculo. Lembrando que para fazer isso, né, eu estou chamando de x a primeira componente e de y a segunda. Então aqui é 2 vezes a primeira componente mais a segunda e assim por diante. Só que aqui agora a primeira componente é essa adição. Né? Então a gente vai fazer o seguinte, isso aqui é 2 vezes x1 mais x2 mais a segunda componente, que é y1 mais y2, certo? Essa é a primeira componente da minha imagem. Agora, a segunda é y menos x, então vai ser essa menos essa. Então é y1 mais y2 menos x1 mais x2, né? E a terceira é menos 2 vezes a segunda. Então, menos 2 vezes y1 mais y2, certo? A gente pode fazer o seguinte agora. Vamos rearranjar esse cara. Distribuir aqui e deixar 1 e 2 separados. Né? Então, tudo que tem 1 eu vou deixar junto, tudo que tem 2 eu vou deixar junto entre si, certo? Então, isso aqui vai ser 2 vezes, aqui é y1, né? 2 vezes x1 mais y1 mais 2 vezes x2 mais y2, certo? Então, 2 vezes x1 está aqui, 2 vezes x2 está aqui, 2 vezes... não. É assim, né? Sem parênteses. Desse jeito, certo? Porque tem o y1 aqui e o y2 aqui, certo? Então, estão todos os 4 termos contemplados aqui nessa primeira componente, certo? Eu só escrevi isso aqui, esses termos, numa ordem conveniente para mim, tá? Agora aqui a mesma coisa, eu vou juntar tudo que tem 1 e 2, então fica y1 menos x1 mais y2 menos x2, certo? Essa é a minha segunda componente aqui. E a terceira componente, mesma coisa. Bom, aí fica fácil. Menos 2y1 menos 2y2, certo? E você percebe o seguinte, né? Ó, aqui eu tenho x1, y1, x1, y1, né? E os termos envolvendo 2 aqui, né? Ó, x2 mais y2, y2 menos x2 e menos 2y2. Eu vou separar por conveniência, tá? Eu poderia fazer de um jeito um pouquinho diferente. Eu poderia, agora, né, parar a conta aqui, guardar esse resultado, certo? Isso aqui é f de u mais v, certo? Essa expressão aqui. Eu poderia calcular agora explicitamente quem que é f de u mais f de v, né? E comparar os dois vetores. Mas eu posso ser um pouquinho maroto aqui e já separar aqui, ó, verificar que esse cara tem um monte de termos, ele está sendo somado. É um termo que depende só de x1, y1, mais um termo que depende só de x2, y2. Um termo que depende só de x1, y1, mais um termo que depende só de x2, y2. Então, vou separar esses caras aqui, né? Então, isso aqui, na verdade, é 2x1 mais y1. Estou pegando só os que dependem de 1, né? y1 menos x1 e menos 2y1, certo? Então, coletei todos esses caras aqui, certo? Agora, eu vou coletar os que dependem do 2. Então, fica 2x2 mais y2, y2 menos x2 e menos 2y2, né? Só que olha só, esse cara aqui, por definição, né, compara com essa expressão aqui em cima, né? Escreve um umzinho aqui embaixo, você vai ver que vai dar exatamente essa expressão daqui, né? Então, esse cara é f de x1 y1 mais f de x2 y2, certo? Só comparando aqui com a forma da expressão do enunciado. Ou seja, isso é f de u mais f de v, certo? Então, verifiquei que essa transformação é de fato aditiva. Né? Agora, vamos comparar a homogeneidade. Homogeneidade. Né? Então, quero que f
de lambda vezes u seja igual a f, ou a lambda vezes f de u, certo? Então, como é que eu verifico isso? Bom, explicitamente, f de lambda u é f de lambda vezes o vetor x1, y1, né? Agora eu faço a multiplicação aqui dentro do domínio, né? Então isso é f de lambda x1, lambda y1, tá? E aí eu aplico a nossa transformação aqui, certo? Então, deixar ela de cola aqui, menorzinho. Então, agora eu aplico essa transformação aqui. Isso vai ser duas vezes o primeiro, então 2 lambda x1, mais o segundo, lambda y1. Aqui, lambda y menos lambda, ou lambda y1 menos lambda x1, certo? Eu estou aplicando explicitamente aqui, eu estou pegando, o y quem é? É lambda y1, estou substituindo aqui, tá? Não estou fazendo nenhum pré-processamento a mais que isso. Menos 2 vezes lambda y1, certo? Agora, eu vou manipular isso aqui para tentar fazer aparecer o f de u sozinho, né? E aí a gente vê que, ó, eu tenho um lambda em evidência, então fica lambda vezes 2x1 mais y1. Depois, lambda vezes x1 menos y1, né? E lambda que multiplica menos 2y1, certo? Eu escrevi desse jeito para ficar bem explícito que eu tenho lambda vezes alguma coisa, lambda vezes alguma coisa, lambda vezes alguma coisa. Isso é, na verdade, lambda vezes 2x1 mais y1, x1 menos... Opa, desculpa, gente. Aqui é y1 menos x1, né? y1 menos x1 e menos 2y1. Isso é lambda vezes f de x1, y1, que eu reconheço isso, né? Ó, isso aqui é exatamente essa aplicação aqui de cima. Isso é lambda f de u. Nota o seguinte, eu não fiz nenhuma suposição quem é lambda, quem é x1, quem é y1, e aqui em cima eu não fiz nenhuma suposição quem é x2, y2, etc. Então isso aqui funciona independente de quem sejam esses caras, portanto funciona para qualquer um, né? Então, como funciona para quaisquer u, v e lambda, então, logo, f é linear. Certo? Então, ser linear, a palavra linear significa obedecer a essas duas propriedades aqui. Ok? Bem, então agora vamos usar isso a nosso favor, né? Bom, vamos agora aplicar, né, isso aqui, né, essa transformação em alguns vetores. Então, vamos calcular. F de menos 1, 1. Eu quero F de 2, 5. E F do vetor nulo, 0, 0. Certo? Nota o seguinte, F eu estou aplicando no vetor nulo do domínio, do R2, certo? É 0, 0 aqui. Né? Então vamos lá. F de menos 1, 1. Né? Colando aqui a nossa expressão da transformação. Tem uma coisa aqui assim. Certo? Então, F de menos 1, 1 é 2 vezes menos 1 mais 1. 1 menos menos 1. E menos 2 vezes 1. Certo? Ou seja, eu só substituí. Onde tem x eu coloquei menos 1, onde tem y eu coloquei 1. Isso aqui fica menos 2 mais 1. 1 mais 1, menos 2. Ou seja, isso aqui é menos 1, 2, menos 2. Certo? Agora, analogamente, o f 2, 5, né? Vai ser 2 vezes o x, que é 2, né? Mais 5.
Depois, 5 menos 2. E, finalmente, menos 2 vezes 5. Né? Então, isso fica 4 mais 5, 9. 5 menos 2, 3. Menos 10. Certo? Isso, nota aqui, ó, né, que a gente obteve um vetor do R3. Né? Porque esse é o contradomínio. Essa transformação transforma o vetor do R2 em vetor do R3. Certo? Finalmente, vamos verificar, né, aquela propriedade. Como f é linear, eu já sei que isso aqui tem que dar o vetor nulo, certo? Esse cara aqui é o vetor nulo do R2. Ele tem que resultar no vetor nulo do R3, certo? Porque a imagem dele vai ser essa. Então vamos aplicar isso aqui, né? Então isso é 2 vezes 0 mais 0, 0 menos 0 e menos 2 vezes 0. Isso deu 0. Passa para cá. Isso deu 0, 0, 0, né? Que é o vetor nulo do R3. Então nota o seguinte, né? Eu estou colocando aqui embaixo quem é o espaço vetorial porque são coisas diferentes, tá vendo? F aplicado em 0, 0, que é o vetor nulo do R2, é o vetor formado pelo número real 0 e o número real 0, certo? Quando eu transformo por essa transformação linear, ele vai ser associado ao vetor nulo do R3, do contradomínio, que é o vetor que tem 3 zeros aqui. Né? Então, atenção, transformação linear ela associa vetor nulo a vetor nulo, só que dos respectivos espaços, certo? Bom, e agora, item 3 é uma operação que a gente faz com alguma frequência, tá? Seja B 1, 0, 0, 1, base de R2. Certo? Calcule f de B. Né? Então lembra, quando a gente coloca uma base aqui, um conjunto, na verdade, né? Esse é um conjunto, né? Um conjunto que tem dois elementos. Esses dois elementos juntos formam uma base do R2. Né? Mas, independente de ser base ou não, eu consigo calcular f de B. O que é isso? Né? Isso é a imagem deste conjunto pela transformação. Então isso aqui é f de V, tal que V pertence a B. Né? E quem são os V's que pertencem a B? 0, 1 e 1, 0. Então, esse cara, na verdade, é f de 1, 0, 0, 1. Tá vendo? Tudo que eu faço é aplicar f em cada um desses vetores aqui, tá? Então, eu só preciso calcular esses caras, né? F de 1, 0 é... Vamos copiar de novo nossa transformaçãozinha aqui. Certo? Deixar ela aqui no canto. Então, quem que é f de 1, 0? É 2 mais 0. Opa, 2 vezes 1 mais 0. 0 menos 1 e menos 2 vezes 0. Né? Ou seja, isso é 0 menos 1, 0. E f de 0, 1 é 2 vezes 0 mais 1. 1 menos 0 e menos 2 vezes 1. Ou seja, isso é 1, 1 menos 2. Então, f de B é o conjunto 0 menos 1, 0 e 1, 1 menos 2. Certo? Então, eu vou dizer que essa aqui é a transformação dessa base. Né? Então, isso aqui, nota que isso aqui é um conjunto, né? Um subconjunto. É um subconjunto do R3. Tá vendo? É um conjunto que tem dois vetores do R3. Certo? Então, transformei essa base do R2 nesse conjunto de dois vetores
do R3. E a gente vai ver depois que a gente pode usar isso como, olha, esse aqui então, na verdade, né, a gente pode até já avançar isso, f de b é gerador da imagem de f, certo? Por quê? Porque todo vetor do R2, ele pode ser escrito como combinação desses caras. Então, olha só que interessante, né? Eu posso fazer o seguinte, f de x, y, na verdade é f de x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. E aí, como eu já vi que essa transformação é linear, eu posso dizer que isso aqui é uma transformação de uma combinação linear. Então, na verdade, é a combinação linear das transformações. Então, isso aqui, na verdade, é x vezes f de 1, 0, mais y vezes f de 0, 1. E esses caras eu já calculei, são esses caras aqui, né? Então, isso aqui vai ser, na verdade, x vezes 0 menos 1, 0, mais y vezes 1, 1 menos 2. Certo? E aí, a gente, na hora que vocês. Na hora que a gente fizer. Na hora que a gente somar esses dois caras, a gente detecta que tinha um errinho aqui, né? 2 mais 0 é 2. Então, esse cara aqui é 2. Né? Não podia ser 0, porque senão eu ia ficar com 0 aqui, né? Então, na hora que eu aplicar isso aqui de novo, olha só. Vai ficar 2x mais y menos x mais y e 0x menos 2y, que é exatamente a expressão que a gente tinha antes, né? Então, são duas formas diferentes. Se eu tenho uma transformação linear, eu posso determinar minha transformação assim, com uma expressão assim, ou eu posso falar, olha, f de 1, 0, ó, f de 1, 0 é isso. F de 0, 1 é isso, né? Se a transformação é linear, eu posso, através deste procedimento aqui, converter de uma na outra, né? Então, o interessante da transformação linear é que a transformação da base do domínio me dá um gerador da imagem, né? Gerador por quê? Porque esse conjunto poderia ser LD, tá? Não necessariamente ele vai ser LI, aí eu tenho que eliminar os redundantes aí, né? Na próxima aula, teorema de núcleo e imagem, a gente vai ver quando que eu tenho a certeza que esse cara vai ser uma base, tá? Mas nesse caso aqui deu uma base, né? E a gente tem então uma base aqui da imagem, né? Então, vocês veem que isso facilita a nossa vida, porque agora, olha só, eu não preciso mais calcular, aplicar essa transformação aqui, usando essa regra aqui, toda vez que eu tiver um vetor novo. Basta eu usar esses dois valores, né? Então, se eu tiver, por exemplo, num sistema mais complicado, que estou fazendo a conta no computador, a minha transformação não é do R2 no R3, mas é no R1000 para o R1000. Em vez de eu ficar fazendo essa conta toda, eu armazeno, né, as imagens das transformações nos vetores da base. E aí eu faço essa combinação linear, que é muito mais rápido. E depois a gente vai ver que, tendo isso em mãos, eu consigo organizar isso como uma multiplicação de matriz. Multiplicação de matriz é a mesma operação usada para renderizar imagens em 3D, por exemplo. Então, as placas de vídeo dos computadores são feitas especialmente para isso, né? Então, a gente consegue, usando essa ideia, né, transformar qualquer problema que envolva uma transformação linear em multiplicação de matrizes. Por quê? Porque eu só preciso guardar quem são esses números aqui. Esses caras vão ser meus elementos de matriz, né? A gente vai explorar isso na segunda parte dessa segunda unidade, ok? Bom, vamos agora para a questão 2, né? Trabalhar com espaço vetorial um pouquinho diferente agora. 2. Eu tenho uma transformação que leva do R3 nos polinômios de grau 2, ou menor, né? E ela é dada pelo seguinte: g aplicado em x, y, z, né, é 2x mais x menos y, t, mais z menos 3x, t ao quadrado, certo? Então quer dizer, olha, para cada
vetor do R3, para cada trinca de números reais, eu tenho um polinômio de grau 2 ou menor associado a ela, né? Então, de novo, primeira pergunta. G é transformação linear? Tá? Então, eu quero saber se isso é linear. Eu quero saber se ela é aditiva ou e homogênea, né? Tem que ser as duas para ser linear. Já é uma transformação, claro, porque eu sei que para cada x, y, z distintos eu vou ter um polinômio distinto aqui. Eu vou ter um único polinômio. Para cada x, y, z, desculpa. Para cada x, y, z, eu vou ter um único polinômio, não tem ambiguidade, né? Então é uma transformação, uma função, uma aplicação. Agora eu quero saber se é linear, então eu tenho que testar, né? Vamos chamar U como x, y, z. E V eu vou chamar de ABC, tá? Só para não ficar carregando um monte de índice, x1, x2, blá, 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 tá? Então, ABC. E a lambda, né? Então, esses dois caras aqui são elementos do R3. E eu tenho lambda, um número real. Certo? Meus dois espaços vetoriais aqui são sobre os reais. Então, isso vai funcionar. Então, primeira coisa, F ou G de U mais V. Quem que é isso, né? Isso é G de x, y, z, x, y, z, mais V, que é A, B, C. Certo? Isso é. Agora eu vou, de novo, eu vou executar aqui dentro, né, essa transformação. Isso aqui é, essa adição, na verdade, né? Vou fazer essa adição aqui. Isso aqui é G de x mais A, y mais B, z mais C. Certo? E agora eu vou aplicar a nossa transformação ali. Isso é 2 vezes x mais A, certo? Que é a primeira componente aqui, ó. 2 vezes a primeira componente é x mais A. Aí, mais primeira componente menos a segunda. Então esse cara é x mais A menos y mais b. Então só cuidado com os parênteses aqui, né? Porque é menos tudo isso. Vezes t mais terceira componente, que é z mais c, menos 3 vezes a primeira, que é x mais a, né? T quadrado. Aqui eu vou fazer assim agora. Eu vou abrir essa expressão, né? Deixar ela da maneira mais explícita possível. Então isso aqui é 2 x mais a mais x mais a menos y menos b vezes t mais menos 3x menos 3a mais z mais c t ao quadrado, tá? Vou guardar esse cara e vou comparar com g de u mais g de v, certo? Isso é g de x, y, z mais g de a, b, c, certo? Então, isso é, aqui, deixa eu copiar a nossa transformaçãozinha. Então, vou deixar ela aqui no canto, para a gente não esquecer. Deixar ela aqui. E vamos escrever, então, explicitamente quem que é esse cara. Esse cara é 2x mais x menos y t mais z menos 3x t quadrado mais o g de ABC, que é 2a mais a menos b t mais c menos 3a t quadrado, certo? E agora eu vou executar essa soma e tentar deixar no mesmo formato daqui, né? Então eu tenho, olha, 2x mais a, que está aqui, esses dois, mais
Agora, ó, vou pegar tudo que multiplica o t, né? Então fica x mais o a menos y menos b vezes t, né? Aí, mais. Agora eu tenho menos 3x menos 3a mais z mais c vezes t quadrado. E esse cara deu, eles deram iguais, né? Note que esse cara aqui e esse são iguais, né? São a mesma expressão. Ou seja, g de u mais v é igual a g de u mais g de v, certo? Então, minha transformação é aditiva. Agora eu preciso saber se ela é homogênea, certo? Então, para testar a homogeneidade, eu preciso verificar quem que é g de lambda vezes u. Ou seja, g de lambda vezes x, y, z. Né? Agora eu vou efetuar essa multiplicação aqui dentro. Então isso vai ser g de lambda x, lambda y, lambda z. Né? E aí, aplicando a transformação, né, vou deixar ela como uma colinha aqui no canto para gente. Então, aplicando essa transformação, o que eu vou ter vai ser 2 lambda x mais lambda x menos lambda y vezes t mais lambda z menos 3 lambda x t ao quadrado. Né? E aí eu vejo, olha, que eu posso colocar esses lambdas todos em evidência, tá vendo? Fica lambda vezes 2x mais lambda x menos y t mais lambda que multiplica z menos 3x t ao quadrado, né? E aí, isso é lambda que multiplica 2x mais x menos y t mais z menos 3x t ao quadrado, né? E isso aqui a gente já sabe que é g de x, y, z, que é g de u. Então, está confirmado que a minha transformação é linear. G é linear. Certo? Eu tenho que testar as duas coisas, homogeneidade e aditividade, e tem que independer, não pode depender, da escolha de lambda, de u e de v. Né? Aqui no caso eu falei x, y, z quaisquer, lambda qualquer, não apareceu nenhum caso que, olha, isso aqui só vai ser igual se o lambda for positivo, por exemplo. Né? Então, como não apareceu nenhuma exceção, então é linear. Na aula síncrona, a gente vai fazer um exemplo de transformação não linear para a gente ver quando que isso dá errado, que é onde a gente tem mais informação. Né? Então, sabendo que a transformação é linear, agora a gente vai fazer um exercício análogo ao anterior. Vai ser o seguinte. Eu quero g do vetor nulo. Né? Eu quero... Opa, vetor nulo do R3, né? Eu quero g do vetor 1, menos 1 e 0. E eu quero... é isso. E aí depois a gente vai fazer a transformação da base. Né? Então, vamos lá. Quem que é g de 0, 0, 0? Né? Vamos colar aqui de novo a nossa transformação para a gente não esquecer. Está aqui no cantinho. Tá? Então, isso aqui vai ser 2 vezes 0 mais 0 menos 0 t mais 0 menos 3 vezes 0 t quadrado. Isso é o polinômio 0 mais 0t mais 0t quadrado, que é 0. Né? E nota o seguinte, esse 0 é a função 0, tá? Função é f de t igual a 0. Então, isso aqui é um polinômio de grau menor ou 2 ou menor, né? Com argumentos reais. Então, tá vendo que a gente está levando, né, o vetor nulo, aqui ó, esse cara é o vetor nulo
do R3 ao vetor nulo do P2. Vetor nulo do P2, né? Você pode verificar, né? Verifica. Qual que é a função que quando eu somo, qual polinômio que eu somo a qualquer outro polinômio de grau 2 ou menor, que não muda o polinômio? É o polinômio constante igual a zero. Né? Então, não é um número zero, é a transformação que leva qualquer número real ao número zero, certo? Então, de fato, né, nesse caso aqui, por consequência de ser linear, a gente só está verificando, por ser linear eu já saberia isso, mas isso aqui é para ilustrar quem são os zeros que aparecem, tá? E, finalmente, G de 1 menos 1, 0, né? Isso é 2 vezes 1 mais 1 menos 1, t, mais 0 menos 3 vezes 1, t quadrado, né? Ou seja, 2 mais 2t menos 3t quadrado. Esse aqui é o polinômio imagem de 1 menos 1, 0, pela transformação g, certo? Agora vamos fazer o mesmo exercício aqui para uma base, certo? Então, vou escolher a base canônica ainda. Então, eu quero olhar para esse conjunto aqui, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, né? Base de R3. Né? Eu quero G de B. Né? Então, como é que a gente faz isso? Quem que é G de B? Né? G de B é G aplicado a cada um desses caras. 1, 0, 0. G de 0, 1, 0. G de 0, 0, 1. Certo? Então, vamos calcular cada um deles. De novo, vamos colar aqui a nossa transformaçãozinha aqui para a gente não esquecer. Né? Então, quem que é G de 1, 0, 0? Bom, esse cara vai ser 2 vezes 1 mais 1 menos 0, t, mais 0 menos 3 vezes 1, t quadrado. Né? Ou seja, 2 mais t menos 3t quadrado. Né? G de 001 é, fazer um pouquinho mais rápido, né? 0 mais 0 menos, 0, 1, 0, tá? Desculpa, é o segundo aqui. Então, 0 mais 0 menos 1, t, mais 0 menos 0, t quadrado. 0 menos 3 vezes 0, né? Então, isso aqui dá menos t. E g de 0, 0, 1 é 0 mais 0 menos 0, t, mais 1 menos 0, t quadrado, que é t quadrado. Certo? Ou seja, g de b. A imagem dessa base por essa transformação é o conjunto que tem os seguintes três polinômios. 2 mais t menos 3t quadrado, menos t, t quadrado. Né? E esse cara... Gente... Esse cara é gerador do P2. Bom, do P2 não sei ainda. Gerador da imagem de G. Né? E aí a gente pode pensar, olha, o P2 tem dimensão 3, eu posso verificar, testar, verifiquem, exercício, verifiquem se esse cara é LI. Né? É LI. Isso vai depender da transformação, tá? Se esse conjunto vai ser LI ou não. Aqui a gente vê que ele é LI de fato, tá? A gente consegue demonstrar isso. Então, esse cara, na verdade, ele é um gerador. Olha só. Eu tenho aqui, ó. Minha situação é a seguinte. Eu tenho
meu R3. Eu tenho o meu P2. Né? Aí eu tenho 3 vetores aqui, ó, da minha base, né? E1, E2, E3, né? E a minha transformação G vai levar aqui, né? G de E1, analogamente G de E2 e G de E3. G de E2 e G de E3. Né? E esses 3 vetores aqui vão ser geradores da imagem de G. E a gente pode verificar que é o seguinte, olha, como são 3 vetores Li, que são geradores de um subconjunto, certo? Teoricamente, a minha transformação G vai levar a um subconjunto aqui dentro, né? Esse cara aqui é a imagem de G, né? E o que vai acontecer é que, se a gente lembrar da propriedade das transformações lineares, né? Quando eu aplico as transformações, a transformação num espaço vetorial, a imagem é um espaço vetorial também. Então esse cara é um subespaço de P2, né? Gerado por G de B. Por quê? Porque B é base do R3, né? Esse E1, E2, E3 é base do R3. Só que esse G de B tem 3 vetores Li. Então a dimensão da imagem de G é 3. Mas a dimensão do P2 também é 3. Isso quer dizer que eu tenho um subespaço, né? Então, olha só, a imagem de G é subespaço de P2 com dimensão igual à dimensão de P2. Logo, se eu tenho um subespaço que tem... Eu tenho um espaço vetorial e eu tenho um subespaço desse cara. Se o subespaço tem a mesma dimensão do espaço em que ele está contido, então eles são o mesmo. Né? Então, imagem de G igual a P2 e G é sobrejetora. Né? Eu tiro essa informação daí. Né? Minha transformação G é sobrejetora. Por quê? Porque a imagem dela é todo o contradomínio. Como é que eu sei disso? Porque na transformação linear, a imagem de um subespaço, né, de um espaço vetorial, vai ser um espaço vetorial também, né? Por causa das propriedades das transformações lineares e do fato de eu trabalhar com fechamento de multiplicação e fechamento por adição, né? Então, a imagem de uma transformação linear vai ser sempre um subespaço do contradomínio. E nesse caso aqui eu verifiquei que, olha, o gerador desse cara é um conjunto de dimensão 3, um conjunto com 3 vetores, Li. Então, ele é base. Se eu tenho uma base com 3 vetores, então a dimensão da imagem é 3. Só que a dimensão da imagem deu igual à dimensão do contradomínio. Então, eles são o mesmo espaço vetorial. Então, a imagem é o próprio P2 e a minha transformação é sobrejetora. Não tem nenhum polinômio, né? Ó, não tem nenhum polinômio aqui fora, né? Não tem nenhum polinômio aqui fora que não seja resultado da transformação de algum vetor do R3 por essa G, certo? Bom, vocês veem quanta informação que a gente pode tirar só do fato da minha transformação ser linear, quanta coisa que a gente aprende, né? Então, na aula síncrona a gente vai explorar isso, explorar os casos em que eu tenho uma transformação que não é linear, aí vocês vão ver como é que aparece isso na hora que a gente está testando, né? E fazer exemplos também de espaços vetoriais envolvendo matrizes, tá? E fiquem livres para perguntar, tirar qualquer dúvida lá na aula síncrona ou na monitoria, certo? Então, até a aula, gente. Até mais.